Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente se conheceu através de uma amiga e nos encantamos um pelo outro assim de saída. Tanto que depois de alguns encontros, ele propôs que tivéssemos um relacionamento sério e eu, é claro, que aceitei. Até porque já estava gostando dele demais. Para mim, o Anderson, ele se mostrou assim já nos primeiros dias, era um namorado perfeito, romântico, me tratava de um jeito tão carinhoso. Eu que vivia pedindo a Deus que colocasse alguém especial no meu caminho, até porque sempre fui uma garota sonhadora, acho que Deus acabou me atendendo, porque o Anderson era mais do que eu podia sonhar. Depois de 1 ano e 3 meses de namoro, eu acabei engravidando. E olha, ao contrário de certos namorados que ficam assustados, ele é o contrário. Ficou super feliz. E já no dia seguinte, apareceu em casa com um buquê de flores e pediu a minha mão em casamento. Nunca vou esquecer daquele dia. De que jeito? Foi a surpresa mais linda que alguém poderia preparar para mim. Eu já estava feliz por conta da gravidez, né? E por conta da reação do meu namorado, parece que ele ficou mais feliz do que eu. E depois da surpresa que ele me fez, das flores, o pedido de casamento, me senti como se estivesse sido conduzido ao paraíso, nas asas dos anjos do Senhor. Casamos apenas no civil. Depois fizemos um almoço em casa mesmo, só com a presença das famílias. Como ele já tinha morado junto com uma mulher, já tinha seu próprio apartamento. E depois do casamento, fomos morar juntos. Aliás, eu já passava praticamente todos os finais de semana lá, né, antes mesmo da gente se casar. De modo que apenas tornamos aquilo oficial. Olha, passei a viver um sonho mais lindo, um verdadeiro conto de fadas. Ele cuidava tão bem de mim. Já cuidava antes. Me tratava como uma princesa, mas quem sabe até por conta da gravidez, esse homem me mimava de um modo que eu jamais poderia imaginar. E tudo isso, claro, só contribuiu para o meu sentimento se multiplicar. Como eu o amava. Sabe, parece que a cada dia que passava, aquele amor se tornava maior ainda. O Anderson, repito, era tudo que eu queria. Carinho, atenção. Ele tinha se tornado tudo para mim. Minha razão de existir. Perto de completar 4 meses de gravidez, lembro que eu despertei de madrugada, sentindo fortes dores na barriga. Mas olha, era uma cólica horrível. Entrei em desespero. Pensei que pudesse estar acontecendo algum problema com o bebê. Olha, eu não consegui me mexer na cama. Acordei meu marido, que claro, também ficou desesperado. E aí a gente se deu conta de que devia ser algo mais sério, porque tive sangramento forte. Ele me levou depressa até o pronto-socorro, fui atendida. Só que naquelas alturas, para nossa tristeza, nada mais poderia ser feito. Se não por mim, pelo bebê que eu tinha perdido. Foi o momento mais difícil de toda a minha vida. A dor que eu senti quando recebi a notícia foi a pior dor que uma pessoa pode experimentar. Uma dor que eu não desejo para o meu pior inimigo. Olha, eu simplesmente perdi o chão. Meu mundo desabou. O Anderson também ficou devastado. Aliás, todo mundo ficou, né? Meus pais, os pais dele. Foi algo simplesmente terrível. De todo modo, não adiantava lamentar. Teríamos de seguir com a nossa vida. Todo mundo, né? Até porque não tinha outro remédio.
Infelizmente, o mundo não para de girar para chorar a nossa dor. Por conta do que aconteceu, eu tinha muito medo de engravidar de novo. Sabe aquele temor de acontecer a mesma coisa? Por isso conversei com meu marido e, de comum acordo, decidimos que só tentaríamos outra gravidez depois de algum tempo. Nos primeiros meses, me senti muito deprimido. E nem tinha como ser diferente, né? Não tinha vontade sequer de me arrumar. Só que aos poucos as coisas foram voltando à normalidade, se é que dá para dizer isso, até porque a perda de um filho é algo que a gente não supera nunca, né? Nunca esquece. Até que mais ou menos 1 ano e 3 meses depois, comecei a sentir uma mudança no jeito do meu marido. Sei lá, acho que foi até um pouco antes que ele começou a modificar o comportamento. Só que chegou num ponto que nem de longe ele lembrava aquele homem que eu tinha conhecido. Não que me tratasse mal, não era isso, mas parecia tão longe. Às vezes, parecia que não ligava para os meus assuntos, o que eu sentia. Como se tivesse deixado de gostar de mim. Sabe aquela indiferença que dói na alma? Por exemplo, passou a chegar mais tarde, coisa que ele nunca tinha feito, a me deixar sozinha em alguns finais de semana. Na cama, me procurava muito pouco. Senti sua mudança e só eu sei o quanto isso judiou de mim. Sabe, eu tentava conversar com ele até para entender o que estava se passando, mas ele não se abria comigo. Dizia sempre que não era nada, era coisa da minha cabeça, ou então era preocupação com o serviço. Tanto não era coisa da minha cabeça, que não tardou muito para acontecer. Quando ele chegou em casa aquele dia, dizendo que precisava conversar comigo, não sei explicar, mas eu senti que essa conversa ia me machucar muito. Ele estava ainda mais esquisito. E quando falou aquilo, eu estremeci. Até porque previ o que estava para acontecer. Acho que você já deve imaginar o que eu quero conversar, né, Josinha? Não. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Está acontecendo faz tempo, Josiane. Sabe, no fundo, eu tenho certeza que você sabe também. Não dá mais. Nosso casamento chegou num ponto que nem eu e nem você estamos felizes. Eu quero me separar. Separar? Mas não, Anderson. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. Você sabe que eu te amo. Sem você eu morro. Para com esse drama. Não é assim. Falei aquilo. Ele tentou desconversar. E eu então, num gesto, sabe, extremo, tentei abraçá-lo, mas ele se desvencilhou. Olha, foi aquela choradeira. Fiz de tudo para ele pensar melhor, não acabar com o nosso casamento, mas ele estava decidido. E como aquele apartamento era dele, adivinha? Ele queria que eu arranjasse um outro lugar para ficar. Quem sabe voltasse para a casa dos meus pais. Olha, eu não tive estrutura para fazer isso. Parece que todas as minhas forças, de repente, me abandonaram. Que momento triste. Depois que perdi o nosso filho, eu achei que nada mais poderia me derrubar dessa vida. Mas este segundo momento também foi terrível. Ainda tentei reverter a situação. Continuei no apartamento até o final de semana. Só que chegou num ponto que eu me dei conta de que realmente não tinha mais jeito. Meus pais também ficaram abalados com o fim do meu casamento. Até porque era algo que
Sei lá, eles não imaginavam que pudesse acontecer. Para mim, depois de ter perdido o nosso filho, foi o tiro de misericórdia. Olha, ainda bem que eu tinha meu trabalho para ocupar um pouco a minha cabeça. Porque, do contrário, acho que teria sucumbido de vez, desistido até de viver. E foi desse modo terrível, deprimente, que me tornei uma pessoa ainda mais triste do que eu já era. Aquele lindo conto de fadas, que começou tão bonito, chegou ao fim. Tudo se acabou. Só que, como já mencionei em algum momento dessa carta, a gente sabe, né, que o mundo não para consolar a nossa dor. De modo que, mais uma vez, procurei forças para continuar seguindo em frente. Nas semanas que se seguiram, até tentei uma reaproximação com meu marido. Mas, uma vez mais, percebi que não tinha jeito. Ele não queria. E sabe, durante muito tempo, fiquei me perguntando se tinha sido minha culpa. Sabe quando você fica procurando alguma coisa que, sei lá, que fez ou que falou? Algo que tivesse feito o Anderson deixar de me amar. Semanas foram passando, os meses, a dor pouco a pouco se atenuando, a saudade se tornando um pouco mais fraca, até que chega num ponto que a gente acaba se acostumando. Não que eu tenha esquecido, não que tenha deixado de amá-lo, mas acabei me acostumando com a sua ausência. Fui obrigado a me acostumar, né? Não tinha outro jeito. Depois de 1 ano e meio de separação, para minha surpresa, eu ali no trabalho, devia ser 11h30 da manhã, quase meio-dia, eis que ele mandou aquele áudio. Oi, Josiane, como você tá? Tudo bem? Olha, fiquei tão espantada, porque já fazia muito tempo que a gente não conversava. Aliás, o que mais me espantou foi o tom da sua voz. Sabe aquele tom assim carinhoso, macio? Como você tá? Tudo bem? Meu coração chegou a disparar dentro do peito, embora tenha sido uma pergunta assim, sabe, corriqueira. Mas sabe, o modo de falar, o modo como o tom que ele usou. Tanto que antes de enviar uma resposta, olha, eu devo ter ouvido aquele áudio umas 10 vezes. E a cada vez que eu via, meu coração batia mais fora do compasso. Em vez de mandar um áudio, eu escrevi: comigo tudo bem. Quer dizer, na medida do possível, né? E você? Como você tá? Ele respondeu que estava tudo bem com ele também e que tinha sonhado comigo. Por isso resolveu mandar aquela mensagem, para saber se estava tudo bem, porque quando a gente sonha com uma pessoa, tem gente que acredita que está acontecendo alguma coisa com aquela determinada pessoa. Uns acham que é coisa boa, outros nem tanto. Olha, só eu sei como eu me senti. Até perguntei o que é que ele tinha sonhado comigo, mas ele falou que tinha sido um sonho assim meio confuso. Ele nem lembrava direito. Pro meu espanto, ainda maior, porque eu já estava espantada, né? Ele perguntou se eu topava almoçar com ele. Assim a gente se via pessoalmente e botava as notícias em dia. Sabe quando você não acredita? Lá atrás, quando quis a separação, esse homem passou a fugir de mim de todas as formas. E agora, 1 ano e meio depois, ele manda aquela mensagem, me convidando para almoçar. Olha, eu fiquei muito surpresa. Olha, talvez eu nem devesse ter aceitado. Mas não tive forças para dizer não. Ele quis saber se eu ainda trabalhava no mesmo lugar e ficou de passar na frente do meu serviço para me apanhar, para a gente ir
até aquele almoço. Quando vi seu carro parando ali do lado, meu corpo todo estremeceu. Eu já estava tensa, mas, sei lá, parece que eu perdi o controle da musculatura. Tanto que caminhei com certa dificuldade até o carro. Meu Deus, como ele estava bonito. Seu sorriso parecia iluminado. Trocamos um beijo no rosto. Ele perguntou se tinha algum lugar especial, assim, que eu preferisse pra gente almoçar. Falei que não, que ele poderia escolher. Olha, eu ainda não estava acreditando. Me beliscando a todo momento. Eu tinha sonhado tanto com aquele instante, mas eu não acreditava mais que isso fosse voltar a acontecer um dia. Fomos a um restaurante ali perto e durante o almoço ele me fez um monte de perguntas. Quis saber como que estava a minha vida, meu trabalho, meu pai, minha mãe, se eles estavam bem de saúde e até se eu já andava saindo com outra pessoa. Meu Deus, como que ele podia me perguntar aquilo? Devia pensar que eu já o tivesse esquecido. Só que não. Embora já não sofresse como lá, nos primeiros tempos, esquecer, não esqueci. Tanto que bastou vê-lo na minha... Aliás, bastou ouvir a sua voz para tudo aquilo voltar, assim, do passado. Tudo que ele perguntou eu respondi com sinceridade. Só não entrei no assunto daquilo que estava sentindo, até porque ele não perguntou. Sabe, eu olhava para ele e só eu sei a vontade que eu tinha de tocá-lo, de fazer um carinho, abraçá-lo. Mas cadê coragem? Pelas tantas ele me fez aquele elogio. Você está muito bem, sabia? Quer dizer, lindo como sempre. Agradeci, falei que ele também estava muito bem, que tinha gostado de ele ter deixado a barba crescer. Tinha ficado assim mais charmoso. Depois que saímos do restaurante, fizemos uma pequena caminhada ali pela região, conversando o tempo todo, até que ele falou que ia me levar de volta lá na empresa. E depois que chegamos, ele segurou a minha mão, disse que tinha sido muito bom a gente se rever, e depois ainda perguntou: escuta, você vai fazer alguma coisa hoje, no finalzinho do dia? De repente, sei lá, posso passar aqui para te buscar. Aí a gente curte um outro lugarzinho aí, termina essa conversa. O que você acha? Falei que por mim estava tudo bem. E olha, pelo modo como ele me olhava, na minha cabeça não tinha dúvida. Ele estava querendo se reaproximar de mim. Quem sabe até se reconciliar. Apesar daquele tempo todo, 1 ano e meio que a gente estava separado. Sei lá, de repente se arrependeu. Pensou melhor. Quem sabe até tivesse tido uma experiência ruim e quisesse agora retomar o nosso relacionamento de onde a gente tinha parado. E olha, só de imaginar isso, eu fiquei toda atarantada. Foi tomada por uma euforia inexplicável. Na hora que a gente foi se despedir, eu até pensei que ele fosse me dar um beijo na boca. Para minha frustração, não. Isso não aconteceu. Passei aquela tarde toda na maior ansiedade, só pensando nesse nosso encontro. Não consegui prestar atenção no serviço. Claro que não, né? Imagine. Só tinha cabeça para pensar no Anderson, naquele almoço. No fim do dia, quando ele chegou, quando entrei no seu carro, ele falou: sabe o que eu estava pensando? Que tal a gente ir lá pro meu apartamento? Aquele que foi nosso apartamento um dia? E você fazer um jantarzinho pra gente. Assim a gente fica mais à vontade.
Claro que eu topei na mesma hora. Concordei assim no ato. E ele então tocou para sua casa. O lugar onde tínhamos morado. Um lugar que já tinha sido a minha casa também. O nosso lar. Nossa, a gente tinha passado tantos momentos felizes ali. Tudo bem que passamos momentos tristes também. Mas, sabe quando você não acredita? Pensei que nunca mais fosse estar ali de novo. Pouca coisa eu tinha mudado. E eu digo isso porque eu lembrava de cada cantinho daquele apartamento. Ele perguntou se eu queria beber alguma coisa, falei que não. Aí ele se aproximou, encostou as costas da mão assim no meu rosto, deslizou suavemente, até que aquilo que eu tanto queria, mas pensei que nunca mais na minha vida fosse acontecer de novo. Aconteceu. E de repente a gente estava se beijando. Como nos tempos em que éramos marido e mulher. Ele me olhou, assim depois do beijo, sorriu. Me deu mais um beijinho assim rápido. E eu ali, à disposição, toda mole. E daquele beijo, até ele me conduzir até o quarto, aquele quarto que já tinha sido meu, foi apenas uma questão de tempo. Nos entregamos um ao outro como nos nossos melhores momentos de paixão. Foi simplesmente maravilhoso. Depois do amor, ficamos ali em silêncio, assim, até que eu falei. Pensei que isso nunca mais fosse acontecer, sabia? Aí ele perguntou se eu tinha gostado. Falei que tinha adorado. Estava sentindo muita saudade dele. Aí ele falou que fazer amor comigo tinha tido uma outra consequência para ele. Ele estava com fome. E perguntou se eu não queria preparar um jantarzinho pra gente, como nos velhos tempos. Imagine se eu ia dizer não. Enquanto fui até a cozinha, ele foi tomar um banho. Imagine a minha felicidade enquanto preparava aquele jantar. A impressão que me dava era de que a gente nunca tinha se separado. Que eu nunca tinha ido embora daquele apartamento. Depois do jantar, ele falou que quando eu quisesse era para avisá-lo, que ele me levaria para casa. Minha vontade foi falar que não queria ir embora nunca mais. Queria passar aquela noite toda ali com ele. E talvez até as outras noites todas de toda a minha vida. Mas eu precisava trabalhar no dia seguinte, né? Precisava tomar um banho, trocar de roupa. Em resumo, no fim da noite, ele me levou até em casa. Ainda trocamos mais uns beijos. E quando estava abrindo a porta para sair, ele segurou meu braço e falou: Josiane, espera, tem uma outra coisa que eu queria falar com você. Ele falou aquilo, ficou assim, me olhando, né? E eu esperando pelo que ele ia dizer. Só que, alguns segundos depois, parece que desistiu. Quer saber? Deixa para quando a gente se encontrar de novo, tá vendo? Pedi que ele falasse, mas ele preferiu deixar para um outro momento. Sabe o que eu pensei? Que ele estivesse com a intenção de pedir que a gente voltasse a ser um casal. E quer saber? Adormeci com esse pensamento na cabeça. As lembranças de tudo que tinha acontecido entre nós. Meu Deus, há quanto tempo eu não me sentia tão feliz. Eu sinceramente não conseguia nem lembrar. Até comentei com a minha mãe no dia seguinte sobre tudo que tinha acontecido. Ela só me pediu que tomasse cuidado para não acabar tendo outra decepção.
Mãe é mãe, né? Sempre tentando proteger a gente. Apenas no sábado, nos encontramos de novo. Eu e ele. Ele falou que queria conversar comigo e juro, foi ao seu encontro com o coração cheio de esperança. Pensando que ele realmente estivesse querendo me pedir para a gente voltar. Pelas tantas ele falou: então, Josiane, eu queria conversar com você porque precisamos resolver a nossa vida, né? Você acha isso? Claro, claro. Acho que já passou da hora. A gente vê, né, como vai ficar essa questão do nosso divórcio. A gente precisa ir lá no cartório. Da entrada, os papéis. Como assim, Anderson? Foi para isso que você me chamou? Para falar do nosso divórcio? Quando ele confirmou e fez aquela cara de quem não estava entendendo a minha surpresa, olha, meu coração quase explodiu dentro do peito. Sei lá. Foi como se eu tivesse recebido um soco, um murro na boca do estômago. Porque parece que eu entendi naquele instante. Parece que apareceu assim, diante de mim, aquilo que, na verdade, eu não tinha visto. Eu pensando numa coisa completamente diferente. Pensando que ele ia me pedir para a gente voltar. Ele não queria me pedir para voltar. Não queria retomar nosso casamento do ponto em que paramos, como eu tinha imaginado. O que ele queria, na verdade, era tratar do nosso divórcio, formalizar aos olhos da lei a nossa separação. Teoricamente, continuávamos casados. E, segundo ele, precisávamos resolver de vez essa questão. Sabe para quê? Para os dois ficarem livres. Olha, meu Deus, que desilusão. Olha, eu fiquei tão mal que não consegui, até tentei, mas não consegui segurar o choro. Chorei ali mesmo, na frente dele. Ele até tentou me consolar, mas depois retomou o assunto. Queria resolver a questão do divórcio. E quando perguntei se ele estava querendo o divórcio porque estava saindo com alguma outra mulher, ele não disse nem que sim e nem que não. Na verdade, só me deu respostas evasivas em relação a todo o assunto. O pior é que não podia me negar a assinar os papéis. Não podia e, na verdade, sendo a situação aquela que era, nem queria. Quem que quer amarrar alguém do seu lado, mesmo que seja apaixonado pela pessoa? Não ia me negar, claro que não ia. Só que eu queria que a situação fosse completamente outra. Tanto que imaginei, sabe, uma cena muito diferente daquela. Ele me pedindo para voltar. Eu cheguei a imaginar, sabe, ele olhando nos meus olhos e dizendo: olha, a gente erra na vida, né? E de repente, depois de tanto tempo, nós dois separados, eu pensei muito e acho que errei quando pedi a separação. Você me aceita de volta? A gente retomar o nosso casamento? Voltar a ser marido e mulher de novo? Olha, eu encenei esse panorama, esse diálogo na minha cabeça, na minha imaginação, 1 milhão de vezes naquele dia. Só que foi justamente o contrário. Eu não podia me negar a assinar aqueles papéis. Queria que fosse diferente, mas não era. Bom, o que eu esperava, né? Que ele fosse me procurar depois de tanto tempo
para dizer que estava arrependido, como cheguei a encenar na minha imaginação. Isso só novela da televisão, filme, romance. Até porque se fosse isso, ele já teria conversado comigo naquele dia mesmo, depois que fizemos amor. Aliás, não sei com qual propósito que ele me levou para a cama outra vez. Sendo que era para me jogar aquele balde de água gelada na cabeça. Para quê? Aquela encenação. Sabe, o que ele fez comigo não se faz. Foi crueldade. Foi judiação. Só me deu uma falsa esperança. Só encheu minha cabeça e meu coração de ilusão. Quer saber? Eu sei que eu sou uma tonta. Sabe, acreditar em contos de fada nessa altura da minha vida, mas eu não merecia. Olha, isso eu digo com toda a convicção do mundo, eu não merecia. Por que você fez isso comigo, Anderson? Me responde. Por quê?